A criatividade humana é algo fascinante, mas ela também pode ser usada para o mal, para manipular, para controlar, para construir uma prisão dentro da mente de uma criança. Nos anos 70, uma mentira muito bem contada, fez uma menina acreditar que ela tinha uma missão: salvar sua família de uma ameaça alienígena. Só que o monstro não veio do espaço. Ele estava muito, muito mais perto. Esta é a história de Jan Brober. Vamos começar essa história não pelo início, mas pelo auge do pesadelo. Outubro de 1974. Um dia que marcou o momento em que o mundo de uma garotinha se partiu para sempre. Imagina só, uma menina de 12 anos, Jan Broberg, acorda e ela não faz a menor ideia de onde está. Aquele sentimento de confusão que a gente tem quando acorda num lugar estranho. Só que para ela, esse sentimento logo se transforma em puro pavor. Ela percebe que suas mãos e seus pés estão amarrados, presos a uma cama. O terror é imediato. Ela está completamente vulnerável. E então, no silêncio daquele quarto, uma máquina começa a funcionar. Um gravador. E uma voz mecânica, fria, preenche o ar com uma história impossível. A voz dizia que ela não estava mais na Terra, que ela tinha sido abduzida. Aterrorizada, confusa, o que uma menina de 12 anos faria? Ela acreditou. E a gravação continuou. Duas vozes, se apresentando como seus captores e explicando qual era agora a sua missão. As vozes, que se identificaram como Z e Zeta, explicaram que Jen era, na verdade, meio alienígena. E a missão dela era vital: ter um filho antes de completar 16 anos para salvar uma espécie de outro planeta. E a ameaça era muito clara: se ela falhasse ou se recusasse, sua irmã mais nova seria a próxima e toda a sua família pagaria com a vida. E a gravação não parou por aí. Ela explicou que o pai dessa criança salvadora também estava ali, no quarto, amarrada numa cama ao lado, fingindo estar ferido. O nome dele? Robert Berchtold, um adulto, um vizinho, o melhor amigo dos pais dela. Mas como? Como isso é possível? Como um amigo da família, uma pessoa de total confiança, se tornou o centro de um evento tão bizarro e aterrorizante? Pra gente entender isso, a gente precisa voltar 2 anos no tempo. O plano de Robert Bernstein foi metódico, para dizer o mínimo. Primeiro ele se infiltrou, virou um segundo pai para as meninas da família Broberg. Depois, ele conquistou a confiança cega dos pais, a ponto deles deixarem que ele dormisse na cama de Jen por meses, como parte de uma suposta terapia. Com a confiança garantida, ele começou a isolar a menina, com passeios a sós, e por fim, o golpe final para ter controle total. Ele manipulou os pais, se envolvendo sexualmente com os dois, com o pai e com a mãe de Jen. A verdade é que nunca existiu invasão alienígena. Foi tudo um sequestro. Robert Berchtold buscou a Jen na aula de piano com a permissão da mãe dela, dizendo que iam andar a cavalo. Dentro do trailer dele, ele a dopou, deu para ela o que ele chamou de remédios para alergia. E com ela desacordada, ele montou a cena toda. E as vozes dos alienígenas, era a voz dele mesmo, distorcida por um gravador. Acreditando que a vida da família dela estava em jogo, Jan obedeceu. O resgate só aconteceu 35 dias depois. O FBI encontrou os dois no México. Mas o fim do sequestro estava longe de ser o fim do pesadelo. Jane estava de volta em casa, mas a mente dela ainda era uma prisioneira. A lavagem cerebral foi tão profunda, tão eficaz, que ela não contou a verdade para ninguém, nem para a polícia. Na cabeça dela, os alienígenas eram reais, e a ameaça à família dela também era real. Olha, mesmo sem o depoimento completo da Jen, um sequestro ainda é um crime claro, certo? Mas Berchtold tinha uma carta na manga, algo que tornaria quase impossível condená-lo. Uma declaração, assinada pelos próprios pais da Jen. E por que eles assinariam algo assim? O motivo é simplesmente devastador. Chantagem. Berchtold usou os casos que teve com os dois, com o pai e com a mãe, como uma arma. Ele ameaçou expor tudo, destruir a reputação da família na comunidade religiosa e conservadora onde eles viviam. Com medo, eles assinaram o documento. E o resultado? Com esse documento em mãos, que basicamente negava o sequestro, Robert Berchtold passou apenas alguns dias na prisão. Só isso. Livre de novo,
Não demorou muito para Berthold reaparecer na vida deles. O controle que ele tinha sobre a mente de Jan continuou, e agora com uma camada ainda mais terrível. A manipulação chegou num nível que é difícil até de compreender. A lavagem cerebral distorceu tanto a percepção da Jan que ela passou a acreditar que estava apaixonada pelo agressor. Aos 14 anos, ela fugiu com ele por vontade própria, deixando só uma carta para trás. Meses depois, o FBI encontrou os dois de novo. Dessa vez, Berthold foi a julgamento por sequestro, em 1977, mas a justiça, mais uma vez, falhou com Jan. Ele foi absolvido depois de alegar insanidade. E a pena? 6 meses. 6 meses numa instituição psiquiátrica de segurança máxima. Enquanto Berthold estava internado, Jan tentava seguir com a vida. Claro, traumatizada, abalada, mas seguindo. A farsa dos alienígenas ainda era uma sombra constante. Mas alguma coisa estava para mudar. A primeira rachadura nessa mentira toda apareceu da forma mais banal possível. Num acampamento de verão, um garoto a convidou para tomar um sorvete. Já entrou em pânico. Ela tinha certeza que os alienígenas iam punir a família dela por aquilo. Mas quando ela ligou para casa, nada. Nada tinha acontecido. E esse foi o primeiro passo. Ela testou de novo e de novo. A cada vez que nada acontecia, a verdade ficava um pouco mais clara. Era tudo mentira. Não tinha missão. Não tinha alienígena nenhum. Com a verdade vindo à tona, ela finalmente pôde contar tudo. Mas Berthold já tinha desaparecido de novo. E as cicatrizes, essas ficaram. Essa linha do tempo aqui mostra bem. A sombra dessa manipulação se estendeu por anos, por décadas. A jornada para recuperar a própria vida estava só começando. Jan seguiu em frente. Virou atriz, ativista. Em 2004, Berthold ressurgiu. Ele tentou entrar armado numa conferência onde Jan estava. Foi impedido e, na fuga, atropelou uma pessoa. No ano seguinte, quando foi julgado e condenado por esse atropelamento, ele se suicidou antes de ouvir a sentença. A justiça pelos crimes que ele cometeu contra Jan nunca foi realmente feita num tribunal. Robert Berchtold escapou da justiça por seus piores crimes. Mas a história de sobrevivência e recuperação da Jan é o verdadeiro legado disso tudo. Mesmo assim, uma pergunta difícil fica no ar. E os pais? Foi sua ingenuidade, confiança cega ou foi uma falha de proteção? É talvez a questão mais complexa de todo esse caso. Uma reflexão sobre os limites da confiança e sobre o peso da responsabilidade.